Olá, tudo bem? Eu sou o professor Francisco Medeiros e queria saber como você está. Como é que vai a sua vida acadêmica? Como vai a sua saúde? Tudo bem? Olha só, é importante nós pensarmos que na vida nem sempre os momentos são bons. Às vezes momentos podem ser ruins. De fato, eles são passageiros e por mais difíceis que sejam as circunstâncias, nós não podemos deixar de alcançar os nossos objetivos. E na realidade, se a gente for pensar, na vida muita coisa é um ciclo, a trajetória da Terra. Muitas coisas descrevem ciclos. E por falar em ciclos, na física a gente começa a pensar no elemento chamado movimento circular uniforme. Professor Francisco, o que seria movimento circular uniforme? Olha, isso acontece quando um corpo descreve a trajetória circular com velocidade constante. Imagine, por exemplo, uma pessoa sentada na cadeira de uma roda gigante. A roda gigante descreve uma trajetória circular com velocidade constante. Essa velocidade circular angular constante nós utilizaremos pela letra ômega. A velocidade constante de um corpo, ele percorria um espaço retilíneo levando um certo intervalo de tempo. Qual seria a ideia agora? A ideia agora seria pensar numa trajetória circular mantendo a mesma velocidade constante, entendeu? Então pense no seguinte, se antes o v era ΔS sobre ΔT, agora é ΔΦ sobre ΔT, porque são trajetórias circulares. Olha só, lembre-se bem que quando se descreve uma volta completa, nós chamamos isso de 360 graus ou equivalente a 360 graus, que é igual a 2π radianos. Então a gente pode colocar aqui 2π sobre t. Professor, por que é t maiúsculo? Porque t maiúsculo significa o tempo de uma volta completa. Se uma pessoa está sentada na cadeira de uma roda gigante, o tempo para dar uma volta completa pode ser o quê? 5 segundos? 6 segundos? 10 segundos? Esse tempo repetitivo, t maiúsculo, nós chamaremos isso de período de revolução. Vale lembrar o seguinte, se alguém pergunta assim a você, jovem, com que frequência você frequenta um curso preparatório? Com que frequência você frequenta uma escola? Quando se fala em frequência, é o número de voltas que você dá em função do intervalo de tempo. Existe uma relação entre frequência e período de revolução. Lembrando que período de revolução é tempo para descrever uma volta completa. Então, se a velocidade angular, a velocidade de giro lá da pessoa, por exemplo, sentada numa cadeira da roda gigante, essa velocidade pode ser 2π sobre t, a letra t, que é o período de revolução, é o inverso da frequência. Em contrapartida, nós podemos dizer que a frequência também é o inverso do período de revolução. Imagine um carro girando. Se esse carro está girando, pense no seguinte, a trajetória dele é uma velocidade v retilínea. Mas imagine as rodas. As rodas têm velocidades angulares ômega. Depende-se também de um fator muito importante na roda do veículo, que seria o raio R. Então, para generalizar, nós podemos dizer que a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio R de uma roda qualquer. E se você for imaginar, por exemplo, uma roda girando, a velocidade angular está valendo ômega e V seriam velocidades ortogonais, como se saísse em linha reta, tudo bem? Então pense no seguinte, toda vez que eu falo em movimento circular, eu preciso saber que o tempo de uma volta completa é o chamado período de revolução com letra T. E se você for pensar, por exemplo, na hélice de um ventilador, quanto mais rápida for essa velocidade angular, maior será o valor de ômega. E pense no seguinte, quando se fala em movimento circular, é comum pensar em movimentos repetitivos, assim como um sino, por exemplo, em funcionamento, assim como um pêndulo descrevendo movimentos repetitivos. Então é o seguinte, para que a gente possa assimilar melhor esse assunto, seria de grande valia que nós fizéssemos pelo menos alguns exercícios, não é verdade?
Deixa eu ler agora para você a primeira questão. Observe. A primeira questão diz o seguinte, ó. Um pêndulo oscila de um ponto extremo A a um ponto extremo B em 3 segundos. Qual o seu período de revolução e a sua frequência? Pense no seguinte, se esse pêndulo levou 3 segundos para sair do ponto A e chegar até o ponto B, para retornar, ele vai levar 3 segundos novamente. Então vamos chegar a uma conclusão. Se ele levou 3 segundos para ir e 3 segundos para voltar, o tempo que descreve uma volta completa, que é o período de revolução, será 3 segundos mais 3 segundos. Isso vai ser um período de revolução igual a 3 mais 3, que é igual a 6 segundos. Além disso, ele também pede a frequência. E nós já percebemos hoje que a frequência corresponde ao inverso do período de revolução. Generalizando, a frequência seria 1 dividido por t, só que o valor de t é igual a 6. Unidade de medida de frequência é igual a Hz, que seria, portanto, Hertz. Então está aí respondida a questão de número 1. Vamos agora à questão de número 2. Questão 2 diz o seguinte, é vestibular da PUC. Ela diz o seguinte, a frequência e o período 2 minutos de um relógio são, respectivamente, letra A, 1 sobre 30 Hz e 3.600 segundos, letra B, 1 sobre 60 Hz e 3.600 segundos, letra C, 1 sobre 60 Hz e 60 minutos, letra D, 60 Hz e 60 segundos, ou a letra E, 60 Hz e 1 sobre 60 minutos. Ele foca no ponteiro 2 minutos. Na realidade, é muito importante a gente saber que 1 minuto corresponde a 60 segundos. E o ponteiro dos minutos, ele descreve uma volta completa a cada 60 minutos. Porque na realidade, quando se fala no ponteiro dos minutos, ele tem a finalidade de marcar a hora. Então, 1 hora corresponde a 60 minutos. Se 1 minuto só corresponde a 60 segundos, se a gente for pensar em 60 minutos, a gente encontra 60 vezes 60, que é igual a 3.600 segundos. Mas antes de achar o período de revolução, ele também pediu o valor da frequência. E nós já sabemos que frequência é o inverso do período. Então, a frequência será 1 dividido pelo período, que é igual a 3.600. Se o período está sendo dado em segundos, a frequência será fornecida em Hertz. Então, a frequência seria 1 sobre 3.600 Hz e o período de revolução 3.600 segundos. Portanto, a alternativa correta seria a letra A. E falta nos discutir uma terceira questão de vestibular. Essa questão caiu na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ela vai dizer o seguinte, ó. Em um relógio convencional, como mostrado na figura, o ponteiro das horas gira com movimento uniforme de frequência F. A Terra também gira em torno do seu eixo com movimento uniforme de frequência F'. Calcule a razão F sobre F'. Olha só, ele mostra um ponteiro com a numeração 12, 3, 6 e 9. Ele já deixa muito claro que ele compara a frequência F com a frequência F'. E aí é o seguinte, se ele compara a razão entre a frequência F e a frequência F', na realidade, nós já sabemos que frequência é 1 dividido por t. Frequência é 1 dividido pelo período. E o primeiro período sugerido por ele falou assim, em um relógio convencional, a frequência vale F. O relógio convencional, quando ele dá uma volta completa, ele demora 12 horas. E o planeta Terra, para descrever uma volta
em torno dela mesma vale quanto tempo, hein? 24 horas. Então, olha só, F' eu estou pensando na Terra e F eu estou pensando no relógio convencional. Se frequência é 1 dividido por T e F' é 1 dividido por T', quem seriam os valores que eu posso refletir? Em primeiro lugar, se ele falou aqui do F para o ponteiro, o relógio convencional, o meu T, o período de revolução de um relógio convencional é de 12 horas. Então, 1 sobre T vai ficar 1 sobre 12. E se eu for pensar no T', que é o período de revolução da Terra, isso vale quanto tempo? 24 horas. Então, 1 sobre T' ficou 1 sobre 24. Mas, professor, como é que eu divido uma fração pela outra? Nós repetimos o primeiro elemento e nós multiplicamos pelo inverso da segunda. E aí eu tenho 24 dividido por 12, isso será igual a 2. Portanto, a razão F sobre F' da frequência de um ponteiro convencional de um relógio que marca as horas e o período de revolução da Terra seria igual a 2, tudo bem? Então eu espero que você mantenha os seus estudos, espero que você se mantenha focado e jamais se esquecer. Eu sempre digo isso, a vitória pertence ao mais perseverante. Seja lá quais sejam as circunstâncias, busque força para se manter focado e alcançar todos os seus objetivos. Tudo bem? Um forte abraço e tchau, tchau!